Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje fazer uma revisão do dia de Pentecostes, a difusão do Espírito, deste livro ainda, Vida e Atos dos Apóstolos de Carvalho Schutt. No próximo encontro nós iniciaremos um outro livro do próprio Carvalho. Então vamos ao dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E habitavam em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações embaixo do céu. E quando se ouviu este ruído, ajuntou-se ali a multidão e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e maravilharam-se, perguntando: mas eles não são galileus, todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na língua do nosso nascimento? Nós, os partos, os medas, os elamitas, e todos aqueles que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, sendo uns judeus e outros prosélitos, cretenses e árabes. Como é que ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus? E ficaram todos atônitos e perplexos, e perguntavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Então, a explicação para esse capítulo, meus amigos e amigas, foi dada em um dos estudos anteriores a este livro, lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, na página 294 da 11ª edição, que o Carvalho recomenda uma releitura. Mas vamos nos limitar a nossa exposição nos interessantes fenômenos da xenoglossia, que é exatamente isso: a faculdade de falar e escrever em uma ou mais línguas estranhas, desconhecidas do médium, durante o transe mediúnico. Então veja, eles estavam em transe mediúnico para poder falar em línguas diferentes. Milagre? Não, não tem milagre. Vamos deixar muito claro. Não, milagre? Não, não existe. O Cristo foi muito claro. Eu não vim derrogar a lei do Pai. Eu vim cumpri-la. Então, tudo que aconteceu, tudo que o Cristo fez, foi em consonância com as leis universais. Só que nós, pequeninos que somos, pouco conhecedor das leis do universo, ao vermos estas coisas sendo realizadas, o que fazemos? Milagre, milagre, milagre. Por isso Cristo foi claro: amai-vos e instruí-vos. Isso está na doutrina espírita. E o Cristo foi claro quando disse: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós não podemos ficar esperando que caia do céu a verdade. Ela já está estabelecida, está aqui nos livros. Vou brincar mais uma vez, como sempre faço. Não adianta pôr embaixo do braço
e achar que por osmose, aspiração, esses conhecimentos virão para a nossa mente. É ler, estudar, discutir. Quanto? Infinitamente. Então, continuando aqui, este fenômeno está bem caracterizado da xenoglossia por Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, com o título Diversidade de Línguas. Essa faculdade mediúnica vem de tempos imemoriais, lá de trás. Não aconteceu só quando Cristo chegou. Isto já existe desde que o ser humano, desde que o homem ingressou no reino nominal. Parece que nos tempos de Paulo era bem avultado o número de indivíduos que gozavam deste dom. Parece que tinha muita gente que conseguia mediunicamente utilizar esse dom da xenoglossia. E naturalmente se jactavam, ou seja, eu sou bom, olha aí, gente, vocês têm que me acompanhar. Então, esses que se jactavam, julgavam que bastava lhes possuí-la para serem considerados no reino do céu. Então, foi provavelmente o que levou o apóstolo a dizer, Paulo, a dizer na epístola aos Coríntios: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, tenho-me tornado como o bronze que soa ou como um sino que tine. Então não adianta nada, eu tenho que realmente ter a caridade. Não adianta simplesmente ter a capacidade da mediunidade. Você exercita isso, põe em prática essa caridade. Se não puser, não adianta nada. E continua Paulo: o dom de línguas, de falar várias línguas, não tem absolutamente o caráter sobrenatural, não tem, que as igrejas de Roma e protestantes lhe querem dar, atribuindo a um milagre peculiar, exclusivamente dado aos apóstolos pela terceira pessoa da Santíssima Trindade da Igreja Católica. Porque para nós a Trindade do universo é Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para que interaja na matéria para um dia retornar a Ele Espírito puro. Essas manifestações foram inúmeras na época do cristianismo nascente. Delas participavam homens e mulheres, livres e servos, escravos, como se irá verificar na continuação dos estudos deste livro. E realmente, como nós já vimos, aconteceu isto inúmeras vezes. A mediunidade poliglota ou de xenoglossia, na fase espírita, desde o início, se salienta de modo admirável nos relatos dos sábios e dos investigadores. Para não multiplicar citações, diz Caibachur, vamos nos limitar a lembrar o caso da filha do juiz Edmond, de New York. Então ele vai relatar, e eu vou ler o caso inteirinho. João Edmond, diz Caibar, primeiro juiz do Tribunal Supremo de Nova York, foi um habilíssimo magistrado, homem muito benquisto pela sua honorabilidade. Ocupou nos últimos tempos os mais elevados cargos judiciais com talento, perspicácia e valor. Referindo-se aos trabalhos do juiz, o grande sábio Alfred Russel Wallace escreveu: os trabalhos do juiz Edmond são provas convincentes de fatos resultantes das experiências desse magistrado. Sua própria filha tornou-se médium e pôs-se a falar línguas estrangeiras que lhe eram totalmente desconhecidas. Ele exprime-se
do seguinte modo sobre este assunto. Então vamos ver as palavras do juiz Edmond, com referência à filha. Ela não sabia outro idioma além do seu idioma original, salvo um ligeiro conhecimento de francês aprendido na escola. Não obstante isso, tem conversado frequentemente em 9 ou 12 idiomas diferentes, muitas vezes durante uma hora, com a segurança e a facilidade de uma pessoa falando sua própria língua. Não é raro que estrangeiros se entretenham, por seu intermédio, com seus amigos espirituais e em seu próprio idioma. Cumpre-nos dizer como se passou tal fato em uma das circunstâncias. Uma noite em que 12 ou 14 pessoas se achavam em meu pequeno salão, o Sr. E.D. Green, um artista desta cidade, foi introduzido no salão em companhia de um cavalheiro que se apresentou como sendo Evangelides, natural da Grécia. Pouco depois, um espírito falou-lhe em língua inglesa, por intermédio de minha filha Laura. E tantas coisas lhe disse, que ele reconheceu estar por seu intermédio em relação com um amigo que falecera em sua casa alguns anos antes, mas de ninguém tinha ouvido falar. Nessa ocasião, por intermédio de Laura, o Espírito disse algumas palavras e pronunciou diversas máximas em grego, até que, enfim, o Sr. Green perguntou se ele poderia ser compreendido quando falasse em grego. O resto da conversação transcorreu durante mais de uma hora por parte do Sr. Green, inteiramente na língua grega. Laura também falava em grego e algumas vezes em inglês. Em certos momentos, Laura não compreendia a ideia sobre a qual ela ou o Sr. Evangelides falavam, mas em outras ocasiões a compreendia, posto que falasse em grego e ela própria se servisse de termos gregos. Então veja que coisa interessante. Começa a se entender em grego, em alemão, em francês, em português, em árabe, qualquer outra língua. Fala de igual para igual. É o médium que tem que entender ou são as pessoas que estão ali? Ele é o simples intermediário, ele é o médium, ele está intermediando só. Agora, ela, a Laura, antes de nós continuarmos a leitura, ela teria condição de falar em grego, em inglês ou qualquer outro idioma, se em outra vida ela não tivesse vivido nestes idiomas e aprendido esses idiomas? Não, jamais ela falaria. Ela só conseguiu falar porque lá no seu inconsciente estava guardado todo o arcabouço desta língua. Os espíritos vão no nosso inconsciente, utilizam o que nós temos guardado e colocam para fora. Senão nós não conseguiríamos, ela não conseguiria falar. Como o nosso aprendizado é um somatório, cada um de nós provavelmente deve ter lá guardado no inconsciente uma série de idiomas. Quais são? Deixa quieto, não vamos mexer com isso. Porque se nós mexermos no inconsciente, nós corremos algum risco de repente, abrir um sótão que está cheio de problemas guardadinhos, de repente vem tudo para fora. E aí? E aí? Como é que nós vamos lidar com isso hoje? Eu vou olhar para minha mãe, para minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, e ver ali um assassino que me roubou, que me espoliou, me jogou numa ribanceira para ficar com um pouco de dinheiro que eu tinha. E como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que vamos continuar a vida daí para frente? Então veja como Deus é perfeito. Colocou o véu do esquecimento. Deixa quieto. Se vier a mediunidade, que é uma faculdade natural de cada um de nós,
se formos chamados para tanto, usaremos naturalmente com o apoio dos benfeitores espirituais, sem prejuízo para nós. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Maia, Pois não, Pedro. aí a gente vê, percebe, o que é ensinamento nunca é perdido, Nada é perdido. é guardado nos nossos porões, né? Está lá, Um guardadinho. dia vai ser útil. Não tenha dúvida. Vai ser É um útil. somatório. O nosso reservatório vai só aumentando. Mas, para não confundir, nós usamos nesta vida o que aprendemos nesta vida. Mas as tendências instintivas e as experiências a gente consegue ir passando no dia a dia. Não é verdade? Quantos de nós já não vimos, de repente, uma criança chegar, sentar no piano e... Como uma criança de 3 anos aprendeu a tocar com aquela facilidade? Numa vida de 3 anos? Não. Está guardado, isso ela trouxe. São as tendências de outras vidas. E isso cada um de nós tem as suas. Nós tivemos o exemplo aí de Mozart, né? Mozart, Os 4, né? Se não me engano. Fala a memória. isso aí tocava e até de costa para o piano. Brincadeira. Impressionante. E hoje nós temos uma série de crianças da nova era que estão aí assombrando o planeta Terra. Não é verdade? A Isabel deve se lembrar daquele cirurgião indiano de 15 anos, se eu não me engano. Puxa, uma cabeça que guarda tudo que ele lê, todas as enciclopédias, faz cirurgias. Hoje já deve estar com uns 19, 20 anos por aí. Mas desde os 15 anos faz cirurgia e ensina os médicos. É impressionante. O que é isso? Veja a maravilha que é isso. Outras vidas. Outras vidas, é um somatório. Traz um. Mas continuando aqui então, a mediunidade poliglota na fase espírita repetida, desde o seu início, se salienta de modo admirável nos relatos dos sábios e investigadores. Para não multiplicar citações, vamos nos limitar então a concluir essa história aqui. Vários outros casos são conhecidos e está averiguado que esta jovem Laura tem falado as línguas espanhola, francesa, grega, italiana, portuguesa, latina, húngara, hindu, assim como em outras que eram desconhecidas das pessoas presentes. Esses idiomas eram falados em nome de pessoas falecidas, que conversavam com os seus parentes e conhecidos presentes. Então, ultimamente, as revistas... Quer falar alguma coisa? Os Sibérios. Desculpe. Sibérios. Lembra dos Sibérios? Não me lembro. Sibérios? Esse acho que lembra. Um pianista que tem aí na Bahia, aí, que Ah, sim. Agora que você falou do pianista. Lembrei. Reencarnação do Sibérios de países. Não me lembro os detalhes, honestamente. Me lembro disso, mas não me lembro dos detalhes. Então, todos nós, aproveitando o gancho da Isabel, se nós observarmos na internet, nas notícias, nos jornais, nas revistas, a gente vai ver que surgem crianças diferenciadas, que se chamam, entre aspas, gênios. Na realidade, não são gênios. São crianças que estão conseguindo utilizar todo esse potencial que aprendeu em outras vidas. E que estão sendo chamadas nesse momento da transição de provas e expiações para a regeneração, para efetivamente mudar esse planeta. É isso que está acontecendo. Então, toda essa quantidade de porcarias que nós vemos, desculpem falar isso, mas é morte, assassinato, roubos, isso tudo não tem sentido mais, gente. Não tem sentido um negócio desse. Um chegar perto do outro, roubar, matar, achando que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Não sabe o inferno que está plantando para si. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então tudo isso chega, acabou no planeta. Não tem mais espaço para isso.
A lei do progresso, ela é contínua. Todas as oportunidades foram dadas para nós. Então, ou nós aprendemos, já mudamos, ou podemos preparar nossa maleta para, planeta primitivo em algum lugar do universo. Não tem escapatória. A lei divina não tem jeitinho, não tem como comprar a lei divina, não. Não tem acordo. Não tem acordo. Existe um acordo. É você se dedicar no limite das suas forças em prol do próximo. Aí você minimiza as suas penas, as suas dificuldades. Mas se livrar, jamais. A não ser cumprir. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar esses ensinamentos, aproveitar tudo que nós estamos vendo e assimilar, pôr em prática, que ninguém é diferente. Não vamos imaginar nós que frequentamos uma casa espírita, que amanhã, ao fechar os olhos aqui, terá um tapete vermelho, banda de música, Jesus Cristo esperando a gente lá. Não é o simples fato de frequentar uma casa espírita que nos credencia, que nos dá um passaporte para chegar em Jesus. Mas sim, o que nos credencia é trabalhar no limite das nossas forças em prol do próximo, em prol dos necessitados. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o nosso passaporte. É isso que nós precisamos. Então, voltando aqui, ultimamente as revistas psíquicas e espíritas têm noticiado muitos casos de xenoglossia, observados por pessoas de responsabilidade moral e científica. Continua Carbar. Foram esses fenômenos que se verificaram no dia de Pentecostes lá no Senar e maravilharam povos de todas as partes da Judéia, da Ásia, do Egito, enfim, todos que estavam lá presentes. Mas como diz o livro Eclesiastes, o que foi é o que é, e o que é o que há de ser. Ontem, como hoje, não faltaram negadores sistemáticos que, sem saber o que pensavam, nem o que diziam, afirmavam que todas aquelas pessoas reunidas no cenáculo, em número de 120 almas, já à hora terceira, ou seja, o equivalente a 9 horas da manhã, julgavam eles que estavam todos embriagados. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse é um terror. Esse é difícil. O homem continua a julgar os outros por si, sem pensar nos juízos temerários que externa. Se o homem julgasse, como diz Carbar, por esta justiça, ficaria compreendendo que aqueles fatos, outra coisa, não eram que manifestações de espíritos que vieram dar cumprimento à promessa de Jesus. Outro fenômeno muito clássico hoje, 1932, quando escreveu Carbar Schutter esse livro, que tem sido observado em inúmeras sessões espíritas e tem sido relatado pelos experimentadores, são as luzes, focos de luzes, bolas de luzes que assinalam a presença dos espíritos. São esses os fenômenos que foram verificados no cenáculo e qualificados por Lucas como uma língua de fogo. Então vejam, senhores, nós temos muito que aprender, temos muito que estudar. Não podemos simplesmente ouvir um padre, um rabino, um pastor pregando e simplesmente achar que o que ele está falando é verdade, acabou, não se discute. Não. Tudo nós temos que discutir. Submeter ao crivo da lógica e da razão. Se passar, nós aceitamos. Se estiver contra a lógica e a razão, abandone.
Isto é o universo. Isto está aí, paz, amor, harmonia, equilíbrio. É isso que nós temos que julgar. Por isso, a doutrina espírita foi maravilhosa quando disse: amai-vos e instruí-vos. Senão nós não vamos ter raciocínio lógico. Nós vamos ter um raciocínio vazio. Um raciocínio que é fácil de ser manipulado. E isso nós não podemos mais. Já passou esse tempo, meus amigos e amigas. Comentários, perguntas? Isso que você falou, entra a fé raciocinada, né? É a fé raciocinada, a fé cega acabou. Não dá mais. Não dá para aceitar tudo assim. Não, já liquidou, isso Conforme a encerrou. pessoa pensa, né? É um direito que ela tem, mas precisa ver o que ela está falando. Vejam, Ela fala na senhores, abobrinha, nós estamos falando, na época, por volta de 1500, quando foi criado em Roma, foi criado a sede da igreja. O próprio, está na história isso, não é? O próprio Papa da época achou interessante criar uma coisa grandiosa para mostrar aos fiéis que aquilo provinha de Deus. É diferente o que nós estamos vendo hoje. Vamos ter uma inauguração aí esses dias de algo parecido, para mostrar a grandiosidade de Deus. Gente, a grandiosidade de Deus está aqui. Está aqui, a casa do Pai em todos os lugares. Eu preciso o quê? Falar com o Pai. Como? Fechando as portas, fechando as janelas. E conversar com o Pai. Onde? Em qualquer lugar. O universo é a casa do Pai. Agora, precisa disso? Infelizmente, tem irmãos que ainda julgam que é necessário. O que nós vamos fazer? A cada um, de acordo com suas provas e seus merecimentos. Posso falar, Isabel? Jesus é samaritano, É, sem tempo. é verdade. Mais comentários? Perguntas? Tem que ligar. Senhor Maidana, Pois não. no caso da xenoglosia, poderia-se dizer então que os espíritos eles procuram comumente uma ferramenta mais apropriada para haver a manifestação, é isso? Não tenha dúvida. Então, Dentro do seu raciocínio, você vai serrar um pedaço de ferro, você não vai pegar uma faca, você vai pegar uma serrinha apropriada para poder serrar. Assim é a mediunidade. Se não tem aquela capacidade, não tem aquela vivência, não adianta mexer, porque não vai dar certo. Não vai haver a comunicação. Vai ser totalmente truncado. entendi. Certo? Mais perguntas? Mais comentários? Vocês estão ouvindo esses barulhos? Isso não é nada de anormal e nada demais. São médiuns que estão desenvolvendo a mediunidade, estão educando a mediunidade. Portanto, estão aprendendo como controlar a manifestação espiritual. Não tem nada de anormal aí, gente, e nada assustador, tá bom? Alguma pergunta mais? Algum comentário? Então vamos ler mais um pedacinho aqui, mais um item. Eu gostaria de ver esse aqui, ó. A prisão de Pedro e João. Enquanto Pedro e João, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, enfadados por ensinarem eles ao povo e anunciarem Jesus a ressurreição dos mortos. E deitaram mão neles e os detiveram até o dia seguinte, pois já tinha chegado a tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra
acreditaram, e elevou-se o número de homens a quase 5.000. E aí Carbar comenta o seguinte sobre isso: desde que a classe sacerdotal entrou no mundo, tem sido uma luta constante que essa classe promoveu contra os apóstolos. Um sacerdote, seja do credo que for, não suporta absolutamente um apóstolo. Para os sacerdotes da época, obviamente ele está falando aqui, os sacerdotes hebreus, judeus, os apóstolos são os perversores da consciência, são magos, são feiticeiros, são aqueles que têm o demônio no corpo. Dotados de atroz orgulhos, esses sacerdotes, imbuídos de um egoísmo mortífero de todos os tempos, têm-se como os representantes de Deus na terra. Os chefes de tudo e de todos, eles se julgam acima de qualquer... Nós sabemos, nós é que podemos, nós é que representamos Deus na terra. Só eles são sábios, continua dizendo Carbar. Só eles são virtuosos, só eles são santos, só eles interpretam a vontade de Deus. Nos banquetes, nas festas, nas sociedades da família, os primeiros lugares são ocupados pelos sacerdotes. Nas praças públicas querem ser cumprimentados. As suas sentenças, o que eles falam, são sentenças irrevogáveis. E a sua palavra é infalível. Passe o leitor uma vista de olhos no sacerdotalismo hebreu, no sacerdotalismo levítico, e diz ele aqui textualmente, Carbar Schutter, no sacerdotalismo romano e protestante, para melhor se inteirar da nossa afirmação. No tempo ou no início do cristianismo, conforme depreendemos dos evangelhos, foi tão abjeta a ação dos sacerdotes que Jesus, o manso, humilde, o Filho de Deus, viu-se obrigado a apostrofá-los. Ou seja, quase no fim do seu trabalho messiânico, nas vésperas de sua condenação, Jesus não se conteve e ergueu o brado dos 7 ais contra o sacerdotalismo que, no dizer do Mestre, fechou aos homens o reino dos céus. Abstemo-nos de transcrever esse libelo, não porque deixemos de ser solidários com Jesus, mas porque, em qualquer Novo Testamento, católico ou protestante, o leitor vai encontrar o capítulo 23, versículos 13 a 39 de Mateus. Está muito claro o que disse Jesus sobre eles. São eles os perseguidores de profetas, os assassinos de sábios e dos mensageiros de Deus. Lembremos-nos de Galileu, que por muito pouco, por afirmar que a Terra não era o centro do universo, e que fazia parte do sistema solar e que girava em torno do Sol, ele quase perdeu a vida. Teve que renunciar. Como? Teve que renunciar. Teve que Concordar, renunciar. senão... Talvez. Perseguir os sábios. E isto ficou válido por 1.300 anos. A Terra era o centro do universo. Bom, continuando aqui, Carbar. Palavras de Carbar. Raça de víboras. Desconhecem a justiça, a misericórdia e a fé. São cheios de rapina e podridões. Devoram as casas das viúvas e seus olhos estão sempre voltados para as ofertas, para as esmolas. O seu Deus é o ventre, como disse Paulo. Como poderiam eles, que a ninguém curavam, suportar a cura operada por Pedro e João? Como poderiam os incrédulos e materialistas saduceus ouvir falar na ressurreição de Jesus e na ressurreição dos mortos? Não podendo vedar a palavra aos apóstolos e proibir-lhes a cura dos enfermos, então o que eles fizeram? Vamos prender todos eles. E não é isso que também temos observado na época atual? 1932, Carbar Schutter falando, foi quando ele escreveu este livro.
em que o sacerdotismo protestante romano, principalmente este, o romano, desenvolve uma atividade guerreira nunca vista, concorrendo direta e indiretamente para uma luta fratricida que enche os campos de cadáveres? Onde está o quinto mandamento da lei de Deus, que a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana mandou transcrever nos seus catecismos, e a Santa Igreja Protestante também mandou imprimir em seus livretos? O mandamento é só para ficar escrito e não para ser cumprido? Pergunta ele. Felizmente os tempos passam como relâmpagos e o reino de Deus se avizinha. Estes poderosos que semeiam a desolação e a morte já estão nos seus últimos estertores, pois com a próxima vinda do reino de Jesus, tudo será renovado, e a seara será entregue a quem der frutos de fé e misericórdia. E encerra Caibar dizendo o seguinte: o texto que, apesar da grande pressão sacerdotal que dominava com os governos de então, as conversões eram verificadas em massa, já contando o cristianismo em poucos dias, só nas circunvizinhanças de Jerusalém, quase 5.000 homens. Vejam, meus amigos e amigas, ele está falando isso. Já naquela época eles conseguiam já quase 5.000, já tinha quase 5.000 adeptos. Contra a verdade não tem como nós contestarmos. Não tem como enganar. Não tem como enganar. Abra perguntas, comentários. Maica, Mas não, sim. fica imaginando o seguinte. Eu fico imaginando o seguinte. Caibar hoje, o livro que ele ia escrever. Nossa. Assunto era o que não faltava. Não, faltava. E ele, por causa disso, passou dificuldades complicadíssimas lá em Matão. Teve dificuldades homéricas por causa disso. Não é verdade, seu Pedro? Com certeza. Inclusive, o padre que elucidava com ele, muitas vezes, muitos dias, né? A despedida foi até ele. Foi. Conversar com ele. E se reconciliar. Engraçado, né? Respeitando pelo trabalho que ele fazia na cidade. Trabalho de ajuda, de auxílio, a caridade que ele fazia. Viu até a casa dele no início, né? É o famoso, contra fatos não há argumentos, né, Pedro? Então, se fizer a coisa bem feita, conforme ensinou Cristo, amor a Deus e amor ao próximo, não tem como se enganar. Não tem, não tem. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então, muito obrigado a todos. Próximo encontro, nós vamos iniciar um novo livro, também de